Liderança Cristã, capítulo 6. Humildade. Andar humildemente diante dele. Revistam-se de toda a armadura de Deus e nunca se esqueçam de calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. Não usem de opressão para com os homens e não haja ira em seu tom de voz. Que todos os servos de Deus, desde os que ocupam as mais elevadas posições aos que fazem trabalhos mais modestos, andem humildemente diante dele. Tempo para oração. Estejam certos de orar e aconselhar-se mutuamente antes de fazer seus planos, e então, no Espírito de Cristo, trabalhem em união. Se um dentre vocês decidir que não pode cooperar com seus irmãos e não sente desejo de trabalhar por causa de divergência de opiniões, o procedimento a ser seguido está fora de questão. Humilhem-se diante de Deus e recorram à oração, pois não podem e não devem trabalhar em desarmonia. Deus removerá seu espírito daquele que persistir na obstinação e vontade própria, e outro usará a coroa que seria dele. Deus aceita apenas aqueles que aprendem de Cristo, aqueles que estudam sua palavra, aprendendo lições de mansidão e humildade de coração, lições de obediência, disposição para fazer o trabalho à maneira de Deus e não ao seu modo limitado. O amor próprio, o orgulho e a presunção são a base das maiores provações e discórdias que já existiram no mundo religioso. Repetidas vezes, o anjo tem me dito: unam-se, unam-se. Tenham um só parecer, um só julgamento. Cristo é o líder e vocês são irmãos. Sigam-no. Andem na luz como ele está na luz. Aqueles que caminham nos passos de Cristo não andarão nas trevas, mas aqueles que se separam em independência não santificada não podem ter a presença de Deus e sua bênção em seu trabalho. Os obreiros se colocam facilmente onde o divino amor, poder e sabedoria não podem alcançá-los, onde não podem ser aconselhados em dificuldades e provações, porque não a entendem e corretamente se apropriam do rico tesouro do céu, glorificam a si mesmos, julgam os próprios caminhos perfeitos e firmam-se na justiça própria. Procuram-se homens que sintam sua necessidade de sabedoria do alto, homens que sejam convertidos de coração, que compreendam que são apenas pecadores mortais e devem aprender lições na escola de Cristo antes de estarem preparados para moldar outras mentes. Quando os homens tiverem aprendido a depender de Deus, quando tiverem fé que atue por amor e lhes purifique a alma, então não colocarão sobre os ombros de outros homens fardos penosos de ser suportados. Você aprecia elogio, agitação e colocar-se à frente. Importa-se mais com a aprovação e louvor dos homens do que com a aprovação de Deus. Lidera outros, eles não sabem para onde está conduzindo, nem você, porque vai de modo casual, descuidado e impulsivo, sem correto discernimento ou sabedoria celestial. Deus o tem advertido e aconselhado. Tem você estremecido ante sua palavra? Tem resistido às tentações? Tem se separado mais das influências mundanas? Deus, ele exalta os humildes, aqueles que se assemelham a Deus no caráter, em bondade, misericórdia e lealdade dedicada à sua causa e obra, são os mais adequados para assumir responsabilidades e liderar. Cada um precisa trabalhar agora por seu irmão, por seu amigo, por seu vizinho e pelo estrangeiro, afastando da mente o desencorajamento que ali penetra. A verdade deve ser engrandecida. Não devemos nos surpreender ante movimentos estranhos. Ninguém deve buscar exaltação. Quanto mais humildemente agirmos e trabalharmos, mais seremos exaltados por Deus. Não demorará muito para Cristo voltar a nosso mundo. Essa deve ser a tônica de cada mensagem. Tempo para mudança. Homens que ocupam posições de responsabilidade têm muito que aprender. Quando os homens julgam que suas ideias não possuem falhas, então é tempo de mudarem suas posições de líder para de aprendiz. Quando pensam que suas ideias e seu julgamento devem ser aceitos sem questionamentos, mostrando-se incapazes para a posição que ocupam, Deus não vê como vê o homem. Qualquer que seja a posição que um homem seja chamado a ocupar, seu julgamento não deve ser considerado infalível. A responsabilidade a ele confiada torna muito mais necessário que ele esteja livre de todo egoísmo e disposto a receber conselhos do que de outro modo seria.
recursos extorquidos para serem usados na causa de Deus. Tem havido qualquer deste regozijo entre aqueles a quem foram confiadas posições de responsabilidades na obra de Deus? Isto é uma vergonha para eles. E quando virem que tamanha ofensa sua conduta representou para Deus, ficarão envergonhados. A ira do Senhor se acendeu contra aqueles que podem se regozijar na exploração de seus semelhantes, que extorquem recursos para serem usados em benefícios da causa. O Senhor pergunta: quem deu a estes homens tal autoridade? A causa de Deus era mais preciosa para aqueles a quem defraudaram do que para eles. Exerceram sua engenhosidade, talento precioso que lhes foi confiado por Deus para ser usado a fim de glorificá-lo, sobre o que estavam fervorosos sinceramente buscando cumprir a vontade de Deus, tornando-lhes isto tão difícil quanto possível. Nisto, eles manifestaram os atributos de Satanás. Posição não dá santidade. Salomão nunca foi tão rico, tão sábio ou tão verdadeiramente grande como quando confessou: não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. 1 Reis 3:7. Os que ocupam hoje posições de responsabilidade devem procurar aprender a lição ensinada pela oração de Salomão. Quanto mais alta a posição que um homem ocupa, quanto maior a responsabilidade que tem de levar, mais ampla será a influência que exerce e maior sua necessidade de dependência de Deus. Deve lembrar-se sempre de que, com o chamado para o trabalho, vem o chamado para andar circunspectamente perante seus companheiros. Deve ele permanecer ante Deus na atitude de um discípulo. A posição não dá santidade de caráter. É por honrar a Deus e obedecer a seus mandamentos que o homem se torna verdadeiramente grande. Por todo o tempo em que permanecer consagrado, o homem a quem Deus dotou com discernimento e habilidade não manifestará anseios por alta posição, nem procurará governar ou controlar. Necessariamente os homens precisam assumir responsabilidades, mas em vez de disputar a supremacia, aquele que é verdadeiro líder orará por um coração entendido, a fim de poder discernir entre o bem e o mal. Os que aceitam uma posição de responsabilidade na causa de Deus devem lembrar-se sempre de que, com o chamado para esta obra, Deus os chamou igualmente para andar circunspectamente diante dele e de seus semelhantes. Em vez de considerar seu dever ordenar, impor e comandar, devem reconhecer que lhes compete aprender. Ao deixar um obreiro de responsabilidade de aprender esta lição, quanto mais cedo for ele despedido de suas responsabilidades, tanto melhor será para ele e para a obra de Deus. A posição nunca dará santidade nem excelência de caráter. Quem honra a Deus e guarda seus mandamentos é ele mesmo honrado. A pergunta que cada um deve dirigir a si mesmo com toda a humildade é: estou eu habilitado para esta posição? Aprendi eu a manter-me no caminho do Senhor, a fazer justiça e juízo? O exemplo terrestre do Salvador nos foi dado para que não andemos em nossa própria força, mas para que cada um se considere, como disse Salomão, menino pequeno. 1 Reis, capítulo 3, verso 7. Há na mente humana um engano muito temível e fatal, porque homens estão em posição de confiança ligados com a obra de Deus, exaltam-se na sua própria consideração e não discernem que outras pessoas igualmente tão preciosas à vista de Deus como eles são negligenciadas, tratadas com aspereza, magoadas, feridas e deixadas a morrer. Davi sabia que seria necessária humildade de coração, confiança constante em Deus e incessante vigilância, para resistir às tentações que certamente assediariam Salomão em seu elevado cargo, pois que tais caracteres preeminentes são alvo especial dos dardos de Satanás. Cultivando humilde dependência, os homens a quem o Senhor chama para ocuparem em sua obra cargos importantes devem cultivar humilde dependência dele. Não devem buscar adotar demasiada autoridade, porque Deus não os chamou para dominarem, mas para estabelecerem planos e aconselharem-se com os obreiros. Todo obreiro deve igualmente considerar-se sujeito aos reclamos e instruções de Deus.